tema de hoje é sobre o Ikigai nas empresas. É um tema que acho que muita gente já conhece, já ouviu falar, e eu peço a licença antes para a gente comentar um pouquinho o que é o Ikigai, né? Que é um termo japonês, é um tema bem interessante, né? Que é da filosofia japonesa, e é um tema que a gente sempre comentou muito, né? No dia a dia, enfim, né? E a gente também trouxe alguns materiais aqui como base, né? Acho que esse livro aqui é um dos mais famosos, né? Que fala sobre o Ikigai, português, né? Tem esse outro aqui, do Ken também, fala um pouquinho sobre o Ikigai. Tem mais dois aqui, esse aqui é em inglês, né? Fala sobre o Ikigai também. E esse aqui são alguns livros, né? O Ikigai é um tema bem extenso, né? Mas que acho que faz muito sentido a aplicação do Ikigai para as nossas vidas, né? E para as empresas que a gente vai comentar aqui também. Primeiramente, assim, o que é o Ikigai, né? Ikigai é uma palavra japonesa que, em resumo, significa razão de viver. Razão de viver. Então, o que acontece? Se a gente for pensar qual que é o nosso Ikigai, né? Algo muito difícil para a gente definir o nosso Ikigai. Mesmo porque o Ikigai não é algo fixo. O que isso quer dizer? Que a gente pode ser que a gente tenha, em algum momento da nossa vida, um Ikigai, e ao longo da nossa vida a gente muda o nosso Ikigai ou cria novos Ikigais aí. Então isso é bem flexível, né? Esse é o primeiro ponto para a gente saber que o Ikigai ele não é fixo, né? Ele sempre está em transformação. E aí o que é esse tal de Ikigai, né? O Ikigai basicamente é a nossa vida, né? O nosso propósito de vida, né? Nossa razão de viver baseado em quatro grandes pilares, vamos chamar assim, né? O primeiro aqui em cima, né? Que eu acho que é o primeiro pilar, que é o que dá aí aquela força interior, né? Que é o nosso amor. Então a gente tem que ter o amor para alguma coisa, né? Lembrando que tem um amor maior, né? Amor de Deus, amor a si próprio, amor ao próximo, mas tudo na vida a gente tem que ter essa questão de ter algo relacionado à paixão, ao amor. Esse é o primeiro pilar. O segundo pilar é o quê? A nossa vocação, que muitas vezes é relacionada ao que a gente acaba trabalhando, né? Que a gente acha que muitas vezes o que a gente tem lá de talento, né, é o que a gente vai fazer no dia a dia. Mas na prática não. O talento é só 1%, né? Muitos dizem, né? 99% assim? Ah, legal. 99% é relacionado ao treinamento, então a gente vai treinar, né? E 1% é o nosso talento, né? Então é importante a gente pensar que o segundo pilar é algo relacionado ao que a gente sabe fazer. Lembrando que a gente vai treinar aquilo que a gente quer desenvolver. Aí, por outro lado, né? Então a gente tem lá a nossa vocação e tem o trabalho que a gente vai fazer, que é essa nossa vocação, para ajudar alguma pessoa, que pode ser ajudar as pessoas que estão no nosso círculo, né? Nossa família, nossos amigos, né? Assim como ajudar o mundo, né? Já num sentido mais poético, né? Então da gente fazer algo que a gente mude a vida das pessoas, ajude a nossa sociedade como um todo, que é muito difícil, né? A gente ter isso, né? Algo que a gente sabe fazer, que ajude as pessoas. E por fim, no pilar aqui de baixo, é a nossa profissão, que é relacionada a tudo isso, que na verdade é o quê? A remuneração por aquilo que a gente tem como vocação, né? O nosso trabalho, ajudando as pessoas e também ganhando dinheiro com isso, né? Ou tendo algo em troca, né? Lembrando que o nosso Ikigai às vezes não é relacionado a só o dinheiro, pode ser às vezes criar uma pessoa, né? Criar um filho, enfim, né? Então são várias formas de Ikigai que a gente pode pensar aí no nosso dia a dia, né? E agora trazendo isso para a empresa, como que a gente aplica o Ikigai nas empresas, né? Que acho que tá lá. Oi? Vai aparecer uma notificação esse negócio. Ah, tá legal. Pessoal que tá entrando aí, gente, a gente tá comentando aqui, a gente tá aprendendo a fazer aqui, né? Esse bate-papo aí, que é a nossa ideia, a gente comentar aí todas as terças-feiras, né? A gente vai procurar, né, Cauê, fazer uma rotina aqui, né, pra gente falar um pouquinho das empresas, né? E trazendo aqui esse tema do Ikigai,
relacionada à empresa. E aí, gente, eu até quem quiser depois, eu deixo aí, vocês mandam aí manda uma mensagem aí que tem um livro que a gente escreveu em 2022, se eu não me engano, né? É um e-book que fala assim, o que todo empreendedor precisa saber. E aí, inclusive, tem um capítulo, né, que eu ajudei nesse livro, que fala sobre o Ikigai nas empresas. Então, quem quiser aí receber o e-book, né, escreva aqui pra gente, que a gente posta, né? Foi um livro em conjunto com alguns amigos do CRA São Paulo, né? A professora Sandra Regina da Luz, a Leila Spiden, a Silvia Camargo e o querido Wellington Pitino também. Então, nós escrevemos em conjunto, né, um e-book para o CRA em 2022, né? Sobre o que todo empreendedor precisa saber, e eu tive o privilégio de colaborar com essa parte do Ikigai nas empresas. E quando a gente traz esse tema, né, que é o propósito, né, dentro da empresa, como que a gente aplica isso, né? A gente traz esse mesmo conceito, né, do Ikigai relacionado a uma empresa, e pode ser qualquer empresa que vocês imaginarem, né? Toda empresa, então a gente primeiro precisa ter o quê? Algo por trás, algo por dentro da empresa, né? Algo que fale, olha, esse aqui é o coração da empresa, é o amor, né? Inclusive o fundador do Twitter, né? É o Jack Dorsey, né? Ele fala o seguinte: a gente tem que trazer para o nosso time pessoas apaixonadas, porque é isso, esse assunto, né? Da paixão é algo que a gente não consegue ensinar, tem que vir de dentro da pessoa. Então a pessoa tem que gostar daquilo que ela faz. Então acho que o primeiro ponto quando a gente fala numa criação de uma empresa é a gente ter lá uma atividade, né, que realmente a gente gosta. É o primeiro ponto, né? O segundo ponto, também relacionado ao mesmo Ikigai, né, que a gente comentou da gente treinar, treinar e treinar, as empresas também. Tudo que a empresa definir em fazer, a gente tem uma certeza que todo dia a gente tem que ir melhorando um pouquinho, né? Até o nosso eterno Abílio Diniz, né? Ele tem uma frase que ele falava muito para a gente ser melhor a cada dia, né? Um pouquinho melhor a cada dia, né? E que a gente só tem a certeza que a gente vai ser melhor do que ontem, e amanhã vai ter que ser melhor ainda, né? Então, até o princípio da melhoria contínua, né? Que tanto o Abílio Diniz relacionava aí, né, com a filosofia japonesa, né? E que faz muito sentido para as empresas. Então, a empresa ela tem que sempre ir treinando o time, né? Para cada dia a gente melhorar o nosso time, né? Lembrando que a gente constrói e reconstrói as empresas praticamente todos os dias. Então, algo que a gente aprendeu lá há uma semana atrás, pode ser que hoje já não seja mais a melhor forma, né? Então, a gente tem que fazer esse aprendizado contínuo, né? Aí, por outro lado, a empresa ela também tem que estar relacionada à responsabilidade, né? Responsabilidade social não só ao meio ambiente, né? Que é tão importante aí nos dias de hoje, né? Cada vez mais a gente tem uma empresa com responsabilidade social, mas principalmente com as pessoas no entorno dela, sejam elas os colaboradores, né, os sócios das empresas, os fornecedores, os parceiros, né? Então essa responsabilidade com a sociedade e trazendo algo que a empresa desenvolva que contribua também para a sociedade, né? E tem também até uma frase bem importante da Luiza Helena Trajano, né? Da querida Luiza Helena Trajano, que ela fala que o capital mais importante, né, são as pessoas. E assim, a gente precisa valorizar o nosso time. Por quê? As pessoas que vão fazer a empresa seguir, né, e conquistar o sucesso e principalmente a viver dia após dia, né? Hoje a gente usa muito tecnologia, a gente usa inteligência artificial, enfim. Mas por trás de tudo isso tem as pessoas. Então tem esse tripé aí da responsabilidade com as nossas pessoas, das nossas empresas, né? E por fim, né, também lá aquele suporte, né, para toda empresa. Tem a TAM, né, que hoje chama Latam, tinha um fundador chamado Comandante Rolim,
ele tinha lá 10 mandamentos. E o sétimo mandamento do comandante Rolim é o seguinte: nada substitui o lucro. Ou seja, o lucro é tão importante quanto todos os outros pontos, porque a empresa ela precisa de lucro. Claro que é muito comum, né, uma empresa, principalmente no início, né, ou ao longo da vida, ela sofrer períodos mais difíceis, né, no qual ela não consegue ter lucro, né? E tem quantas histórias aí de startups aí, grandes companhias que ficaram anos e anos, né, no prejuízo e nem por isso deixaram de ser empresa, né? Mas lembrando que a gente precisa sempre buscar o lucro, ou seja, melhorar a performance, produtividade, resultado, né, das empresas, né? Porque por mais que tenha lá um investimento, capital, às vezes capital de fora, né, na empresa, ela precisa gerir um resultado, né? Tem que ter um plano aí de resultado para os investidores também, né? Então a empresa também, assim como a nossa vida pessoal, que a gente vai atrás do nosso Ikigai, as empresas, no primeiro momento, ela precisa definir qual que é o seu Ikigai, qual que é o propósito, por que que ela existe, né? Então a gente tem que pensar sempre nesses 4 fatores em conjunto, né? Então a gente precisa definir dentro de uma empresa, né, uma atividade no qual as pessoas têm um amor por aquele propósito, né, para aquela finalidade da empresa. Ela precisa ter o treinamento, o know-how do negócio, né? Lembrando que cada empresa tem a sua especialidade, né, as suas particularidades, e sobre aquilo ela vai desenvolver e vai aprender cada vez mais. Lembrando que ao longo da vida a empresa também vai fazendo mudanças, né, de negócio, mudar de negócio, conceito, enfim, né? Ela também vai ter que trazer o benefício social, né, seja para o meio ambiente, seja para as pessoas que são envolvidas, seja sócios, funcionários, colaboradores, fornecedores, parceiros e a própria sociedade que aquela empresa desenvolve o trabalho, e também gerar um lucro, né? Trazer um lucro, né, para a empresa se manter e crescer cada vez mais, né, e conseguir lá o seu resultado. Então, basicamente, o Ikigai nas empresas é a empresa ter essa definição do propósito, né, que é a razão de viver. Por que que a empresa existe, né? E aí a gente finaliza esse tema de hoje aqui, né? Como a gente comentou, né? Vamos começar aí essa segunda live, né? Que a gente tem feito aqui. Estamos começando, né? E se vocês puderem aí comentar algo também, quiserem comentar. E quem quiser ter acesso a esse e-book, né? Que a gente escreveu há 2 anos atrás, né? Chama O que todo empreendedor precisa saber. Depois nos mande um direct aí que a gente manda o e-book em PDF para vocês, né? Tem aí 5 capítulos bem interessantes no livro, e um deles é o Ikigai nas empresas, né? Hoje eu comentei brevemente, né, os 4 principais pontos para a gente definir o Ikigai nas empresas e que a gente pode trazer para a nossa vida pessoal também, tá bom, gente? Finalizo aqui. Semana que vem a gente vai ter aí um outro ponto, né, para a gente comentando das empresas, né? Talvez a gente vai expandir um pouquinho mais na questão das atividades das empresas, como que a gente define aí as atividades, né, o formato das empresas. E agradeço aí quem participou aí, né? A gente está aprendendo ainda a mexer aqui, né? E vocês fiquem à vontade aí para nos chamar depois, tá bom? Obrigado, gente. Até mais. Tchau, tchau.